Gente, boa noite. Continuando, bateu um frio, tive que colocar uma touca, tá tarde já. Gente, é o seguinte, vocês entenderam aí o que foi o antigo regime? Vocês entenderam que o antigo regime ele restringia bastante as liberdades das pessoas, liberdade religiosa, liberdade política, a liberdade econômica também, porque tinha o negócio do mercantilismo. E aí eu expliquei para vocês que o século XVIII ele vai trazer mudanças, o fortalecimento de uma burguesia que passa a ver o poder excessivo do rei como um entrave aos seus negócios, passa a ver o mercantilismo também como algo ruim. Então é uma burguesia que chega no século XVIII poderosa economicamente, mas querendo poder político também. E aí, gente, nasce esse pensamento que eu expliquei para vocês, que é o liberalismo. Esse pensamento que congrega a ideia de liberdade, liberdade em todos os aspectos. E essas ideias chamadas liberalismo, ela se espalhou pela Europa toda e depois pelo mundo inteiro. Então, movimentos liberais nasceram no mundo inteiro. Inclusive, daqui a pouco é meia-noite, vai ser dia de Tiradentes, né, o dia 21. Esse movimento que houve aqui no Brasil, essa Inconfidência ou Conjuração Mineira, assim, que tinha como um dos líderes o Tiradentes, foi totalmente influenciada por esses ideais liberais, essa ideia de liberdade, né? Uma vez que o Brasil aqui era colônia de Portugal e o Brasil queria liberdade. Embora Tiradentes não tenha sido um santo, né? Um dia, numa outra oportunidade, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Não queria libertar o Brasil todo, não, e nem queria a liberdade de todos, não. Tinha escravos, tá? Mas isso é uma outra história. Então, o que acontece, gente? Esse pensamento liberal, ele varreu a Europa e depois o mundo. Só que em um lugar da Europa, esse pensamento realmente ele ficou muito forte, muito forte. Ele criou um verdadeiro movimento. Intelectuais de toda a Europa iam para esse país. Por quê? Porque lá os textos liberais eram lidos tanto por pessoas muito estudadas, eruditas, como aqueles que faziam panfletos na rua e liam até para quem não sabia ler. Então, esse movimento, essas novas ideias de liberdade, nesse país específico, tornou-se um verdadeiro movimento. Que país foi esse? Esse país é considerado, então, o berço desse movimento. É o Iluminismo. Então, o que foi o Iluminismo? Foi um movimento de ideias liberais na França, e da França ele se espalha pelo mundo. É preciso que eu explique uma coisa para vocês, senhores. O século XVIII é um século chamado século das luzes, e isso não é por acaso. Não é por acaso. O século XVIII, gente, primeira coisa, ele é um século que vai valorizar muito a experiência. É um século que vai valorizar muito a ciência. O ser humano, ali pelo menos na Europa, ele começa a buscar respostas que até então ele buscava na religião, ele começa a buscar na ciência. Então a cura de doenças, os micro-organismos, as máquinas, o experimento, a matemática. Então o século XVIII ele é formado por um pensamento que ele é muito entusiasta. Entusiasta do quê? Ele é entusiasta da razão, da experiência. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que o iluminismo ele foi um movimento absolutamente otimista. Por quê? Porque eles acreditavam que quando o ser humano ele usasse o pensamento, ele usasse a razão de maneira livre, a humanidade sairia da escuridão. O que seria a escuridão? A ignorância, a fé religiosa exagerada, essa obediência a um rei. Então eles diziam o seguinte, esses homens e essas mulheres que fizeram esse movimento chamado Iluminismo na França, eles diziam exatamente o seguinte: até então a humanidade estava imersa na escuridão. A escuridão da ignorância, a escuridão do pensamento que ele é tutelado ou pela igreja, ou por um rei, ou por uma nobreza que achava que estava acima de tudo. Então, a partir do momento em que o ser humano ele usar a razão, o pensamento livremente, a humanidade caminharia para um espaço positivo, por uma realidade diferente, sem guerra, sem destruição, sem fome. Então, nesse sentido, o movimento iluminista ele era absolutamente otimista. Eles acreditavam realmente que quando o homem usasse a razão, as coisas melhorariam. Há uma crítica a isso. Esses homens que defendiam o pensamento iluminista, eles acreditavam que realmente as coisas iam melhorar. Só que para eles melhorar era do ponto de vista europeu. Para eles, o homem europeu, a sociedade europeia, era a referência
que deveria ser seguida pelos povos menos evoluídos. Então percebam o seguinte, os europeus quando eles digam assim, olha, nós vamos usar a razão e as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar porque vocês que são inferiores vão ficar parecidos comigo. Então eu posso dizer para vocês que nesse pensamento otimista tem um viés preconceituoso, quase racista. Por quê? Porque os europeus que protagonizaram o iluminismo, eles se viam como uma referência a ser seguida. Então a minha sociedade é a sociedade melhor. Então as outras que corram atrás e fiquem que nem a minha. Por que esse pensamento é errado, gente? Porque nem toda sociedade é igual. Porque nem toda cultura é igual. Porque nem todo povo acredita que a felicidade seja a mesma coisa. Não dá para você falar assim, ó, a minha sociedade é o modelo e quem quer que siga. Não. Outras sociedades têm outras organizações. Por exemplo, quando você pensa nas populações indígenas, ai, coitado, eles vivem no meio do mato. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Ou será que essas pessoas estão vivendo uma vida que lhes trazem felicidade? Ou essas pessoas foram educadas para serem assim, verem prazer nisso, terem outras relações com a realidade que a gente não tem, simplesmente diferente do nosso? Honestamente, entre ser um membro de uma população indígena que vive no mato e viver numa grande cidade, exposto à violência, exposto ao transporte lotado, exposto à sujeira, exposto a tudo que não presta numa cidade, a gente tem que pensar quem realmente vive um pouco melhor, né? Então, são essas as questões aí que eu queria estar colocando para vocês, né? Então, o iluminismo ele foi um movimento otimista. Uma pergunta que eu posso fazer numa avaliação: qual o país que foi o berço do iluminismo? Não há dúvida, é a França. Então, o que foi o iluminismo? Foi um movimento liberal, um movimento de ideias liberais que fez muito sucesso na França. Qual é o principal valor? Prestem bem atenção. Qual é o principal valor defendido pelo movimento iluminista? O uso livre da razão. A razão seria a luz. Por isso o nome iluminismo. Não é à toa, gente, que a capital da França, Paris, né? Em muitos livros, em muitas revistas de turismo, é chamada de Cidade Luz. Tem gente que acha que é Cidade Luz por causa das luzes da Torre Eiffel, né? Não. A Paris é chamada de Cidade Luz porque lá foi um dos grandes polos do movimento iluminista do século XVIII. Iluminismo, Cidade Luz, né? Meus amigos, continuando aqui. Então, é claro que o iluminismo ele foi feito por milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Homens e mulheres, mas alguns nomes se destacaram. Alguns nomes a gente estuda nos livros de história por quê? Porque nesse bojo do iluminismo tiveram ideias que eram absolutamente revolucionárias. É claro que eu dizendo isso em 2021 pode parecer uma coisa boba. Por quê? Porque falar em liberdade hoje é normal, mas naquele tempo não era normal. Falar contra o poder excessivo de um rei, hoje eu posso falar aqui tranquilamente, naquele tempo isso podia custar a vida. E eu vou citar alguns nomes aqui que eles foram de suma importância para o movimento iluminista. O primeiro deles, cara, é uma exceção, porque ele não é francês, ele é inglês. Mas esse cara que eu vou citar o nome dele, o John Locke, o nome dele era John Locke. O John Locke, ele era inglês, mas ele é considerado um dos predecessores, um dos caras que impulsionou e inspirou o movimento iluminista, mesmo lá na França. Ele estava na Inglaterra, ele influenciou toda a França, toda a Europa, o John Locke. O John Locke, gente, ele tinha duas ideias que são fabulosas. A primeira ideia do John Locke, percebam a ideia desse cara. Ele dizia o seguinte, que todo homem, todo ser humano, independente de ser homem ou mulher, todo ser humano, ele nasce igual. Então, todos devem ter exatamente o mesmo direito. Ah, professor, isso eu sei. Você sabe disso hoje, está em 2021. Vai falar isso no século XVIII. No século XVIII, onde você tem um grupo social, uma nobreza que se colocava acima de tudo, que era reverenciada, que era obedecida. Então, o cara defender que todo mundo nasce igual, ele está dizendo o seguinte, ó, o nobre aí não tem nada de especial, não tem nada de sangue azul não, meu. O cara é gente que nem a gente. Então, naquele momento, falar uma coisa dessa era uma coisa absolutamente revolucionária. Então, qual uma ideia de John Locke que hoje, inclusive, faz parte de todos os conjuntos de lei do mundo praticamente, né? Pelo menos no mundo ocidental, que todo homem é igual perante a lei.
Minha mãe não conheceu o John Locke, minha mãe é uma pessoa muito simples, mas minha mãe resume a frase de John Locke numa frase: o pau que bate em Chico, bate em Francisco, filho, tem que ser igual para todo mundo. Então essa é a primeira ideia do John Locke. Uma outra ideia do John Locke que eu particularmente acho fabulosa, senhores. O John Locke dizia o seguinte, que se você tem um povo, e esse povo, ele tem um governo, e esse governo, ele não favorece o seu povo, esse povo tem o direito, o nome dessa tese é direito de rebelião. Esse povo tem o direito de lutar contra esse governo e, se a coisa chegar ao extremo, até derrubar esse governo. É o direito do povo de se rebelar contra o seu próprio governo. Isso é uma ideia de John Locke. Gente, a gente tem que entender que ele vai falar isso no momento em que muita gente ainda acredita que um rei é o enviado de Deus, é aquele que não pode ser questionado. Então percebam o quanto essas ideias de John Locke eram contrárias ao poder dos reis, ao poder da igreja. Então John Locke era um cara que meio que era mal visto, né? Preciso dizer para vocês que o John Locke ele morreu executado na Inglaterra. Levaram ele para uma praça, amarrado, o carrasco chegou com o machado e deu aqui no pescoço dele e matou ele decapitado. Ele não morreu por causa das ideias dele. É claro que pode ter influenciado, mas é que ele se meteu, parece que num rolo, numa corte e tal, deu um bafafá e aí ele acabou sendo executado, né? Então, o John Locke, o que nos interessa agora é que ele foi um predecessor, ele foi um dos primeiros caras que colocou numa teoria muito clara esses princípios liberais, né? O princípio de que todos os homens são iguais, que os homens têm o direito de se rebelar contra os seus governos quando assim eles não obedecerem. Um outro cara que eu acho que é fabuloso, o Voltaire. A gente escreve a palavra Voltaire, escrevendo Voltaire, mas a pronúncia é Voltaire. Gente, o Voltaire, eu vou resumir as ideias dele, disse que era chato pra caramba, disse que ele era um cara insuportável. Mas ele tinha umas ideias fabulosas, e eu vou mencionar, ele sempre foi muito contra o poder excessivo da igreja, ele sempre achou que o absolutismo era um saco, ele falou, é errado uma pessoa ter tanto poder assim, né? É errado as pessoas obedecerem de maneira tão cega uma instituição, tal. E ele vai ter uma ideia fabulosa. Olha a frase do Voltaire, vou ler aqui para vocês. Eu posso não concordar com uma palavra do que você vai dizer, posso não concordar com nada, mas eu defenderei o teu direito de falar até minha morte. O que ele defendia, então, com essa frase? O direito de expressão. Eu posso não concordar com nada do que você disser, mas eu vou defender até a morte o seu direito de falar. Então, é um cara que defendia o quê? Que o ser humano, ele tinha o direito de expressar suas ideias livremente. Gente, é uma ideia muito atual. É muito atual. A gente está vivendo num momento, principalmente no Brasil, que esse princípio, que é a liberdade de expressão, ele tem sido absolutamente questionado. Então, resgatar esse pensamento de 200, 300 anos atrás é maravilhoso. É maravilhoso por quê? Porque a gente tem que reforçar esses ideais de liberdade de expressão. Para vocês terem uma noção, não mencionei, mas eu acho que eu vou falar agora, o iluminismo ele vai criar uma outra noção. A noção de que um rei, um imperador, um padre, um poderoso, ele não pode fazer qualquer coisa com as pessoas. Gente, durante toda a história da humanidade, pessoas foram crucificadas, pessoas foram empaladas, pessoas foram queimadas vivas, e não havia essa noção de que um governo não pode fazer isso com uma pessoa. Qual é o nome do princípio que o iluminismo criou para dizer o seguinte, você pode ter um governo, mas o governo não pode fazer qualquer coisa com as pessoas, não. O nome desse princípio que vai nascer no iluminismo é o princípio chamado direitos humanos. O que é o direito humano, gente? É esse princípio que diz o seguinte, o governo ele pode ser poderoso do jeito que ele for. Ele não pode simplesmente chutar a porta da minha casa e entrar aqui dentro. Eu não posso ser preso sem ser acusado de um crime. Eu não posso ser julgado sem ser defendido. Eu tenho direito à defesa. A gente vive num país, gente, um país que infelizmente houve pessoas como o Datena e daí por diante, que acha que direito humano é uma coisa ruim, que direito humano é uma coisa para defender vagabundo, que é para defender bandido, e não é. Na verdade, o que o direito humano ele defende é o seguinte, se você cometer um crime, você vai ser julgado. E se você for condenado, você vai pagar. Só que você tem o direito ao julgamento justo. Então, se eu te pego roubando, por exemplo, ou se eu acho que você fez uma coisa errada, no Estado de Direito, onde existe direito humano, eu não posso te amarrar, não posso te queimar vivo.
E se você não tiver culpa? E mais do que isso, a gente vive num país que é absolutamente racista e machista. Imaginem se houvesse o justiçamento, se cada um pudesse fazer justiça com a própria mão. Sabe qual é o tipo de gente que mais ia morrer no Brasil? Preto e mulher. Não pensem vocês que uma pessoa branca, uma pessoa rica, branca, ia pagar pelos seus crimes. Então, assim, o que nós que somos pobres, nós que somos da periferia aqui do Capão Redondo, da Piraporé, que a gente tem que defender, não é menos direito humano, é mais direito humano. Porque o direito humano, ele nos defende. O que é direito humano? É água encanada, é iluminação pública, é emprego, é comida no prato. Isso é direito humano. Se você ouve um Datena falando, parece que direito humano é um cara ruim, que ele chega na porta das delegacias e faz de tudo para soltar bandido. Isso não é verdade. Direito humano não é nome de empresa, não é nome de pessoa, é o nome de um princípio, de uma ideia de que um ser humano ele tem direitos. E isso não tem nada a ver com impunidade. Isso tem a ver de respeitar o seu direito, porque se você fizer alguma coisa errado, você vai ser julgado, mas você pode se defender. É claro que se você não conseguir se defender, você vai ser punido. Então, direito humano não tem nada a ver com impunidade. E eu posso dizer para vocês que direito humano é uma herança, uma boa herança do pensamento iluminista, né? Falei do Voltaire com vocês, falei do John Locke, mas agora eu quero falar sobre um iluminista. Ele não é o mais importante, mas eu diria que no nosso dia a dia, na nossa organização política aqui no Brasil e no mundo todo, ele é uma referência. Por quê? Esse homem, o nome dele ele era um barão, ele era um nobre, o Barão de Montesquieu. A gente escreve Montesquieu, mas a pronúncia é Montesquieu, com biquinho, porque o cara é francês, né? O Montesquieu era um cara rico. Só que o Montesquieu ele era totalmente contrário à ideia de que um rei devesse ter todo o poder na sua mão. E o Montesquieu escreveu um livro, e esse livro ele dizia o seguinte, não sei se vocês concordam com isso, ele dizia o seguinte: você pode ser a melhor pessoa que for, mas se você tiver todo o poder na sua mão, você vai usar esse poder para silenciar, para fazer mal para alguém. Porque segundo Montesquieu, o poder absoluto ele corrompe uma pessoa. E é claro que quando ele fala isso, ele está criticando duramente o absolutismo, essa ideia de que o rei tem poder absoluto. Só que o Montesquieu, gente, ele não apenas criticava o absolutismo, ele criou uma solução. Ele teve uma ideia para substituir o absolutismo. Qual é a ideia que o Montesquieu tinha? Ele dizia o seguinte, que só existe uma coisa que freia o poder, outro poder. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse poder que é do rei e vai dividir em 3. Você continua tendo o rei continua mandando. Só que esse rei não vai ter mais o poder absoluto. Por quê? Montesquieu vai criar 2 grupos onde esse poder ele vai ser distribuído, ou seja, o rei ele já não vai ter todo o poder na mão, ele vai ter que dividir com 2 grupos. Primeiro grupo que o Montesquieu ele vai pensar, o judiciário. O que seria o judiciário? Aqueles que fazem a justiça, são os juízes, os promotores, aqueles que julgam. Antes quem julgava era o poder do próprio rei, agora não, tem um grupo de pessoas que ela está na sociedade para isso, para cuidar da aplicação da justiça e a punição para quem pisar na bola. E detalhe, o mais importante, mesmo se o rei cometer algum crime, alguma coisa assim, ele vai ser punido e julgado por esse grupo chamado judiciário. Esse é o primeiro poder. Um segundo poder que o Montesquieu ele vai inventar na cabeça dele, o legislativo. O que é isso? São as pessoas que fazem as leis. Aquele grupo de homens e mulheres, aqueles representantes que vão discutir as leis. Detalhe, quando esse grupo discute a lei, o próprio rei é obrigado a obedecer essa lei. Então percebam o que eu estou dizendo. Aquele rei que era absoluto, que ele mandava, desmandava, que ele era a lei, agora, na ideia de Montesquieu, ele vai perder esse poder todo. Ele continua mandando, ele é o rei, sim. Entretanto, agora ele vai ter que obedecer leis que ele não criou e também vai ter uma justiça no país que está distante do rei. Inclusive, o rei, se pisar na bola, vai se entender com essa justiça. Qual é o nome do... A gente já tem o judiciário, que é a justiça. Temos o legislativo, que fazem as leis. E qual é o nome desse poder agora que representa o rei? É o
executivo, é aquele que está na frente. Então, como é que Montesquieu imagina a solução para acabar com o absolutismo? A divisão de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu vou dizer uma coisa para vocês e vou ser muito claro com vocês. Se o povo brasileiro entendesse essa divisão de poderes, a gente não teria a metade dos problemas que a gente tem. Nós, enquanto brasileiros, nós estamos muito habituados a achar que a eleição para o executivo, governador, presidente, aquelas pessoas que vão mandar ali na frente, é a mais importante. Mas a eleição para o legislativo, por exemplo, que elege quem? Os vereadores, os deputados, os homens que fazem as leis. A gente quase não presta atenção. Quantas vezes eu já fui trabalhar na porta de escola, no dia de eleição, a pessoa chega com o nome de quem ele vai votar para presidente, governador e prefeito. Quando pergunta para quem que ele vai votar, para deputado, para vereador, ele simplesmente não sabe. Ele escolhe qualquer pessoa. Só que é o seguinte, o cara quando ganha uma eleição para ser o presidente, o governador ou o prefeito, ele vai chefiar o executivo. Só que tudo que ele quiser fazer, ele vai ter que escrever um projeto e mandar para o legislativo, para os vereadores e para os deputados. Se esses caras aqui não aprovarem, nada feito. Então você pode votar para Jesus Cristo para presidente do Brasil. Se você não votar para pessoas no legislativo que apoiem Jesus Cristo, todo projeto que Jesus Cristo mandar, ele vai ser negado. Então, percebam vocês a importância que tem a eleição para deputado, para vereador, gente. São essas pessoas que decidem aumento de salário mínimo, são essas pessoas que decidem a política no Brasil. O poder executivo, que é o presidente, o governador ou o prefeito, eles mandam, mas eles dependem da aprovação dessas pessoas que nós votamos. Só que aí o cara vota para presidente em tal pessoa, e aí na hora de votar para vereador, deputado, ele vota para qualquer Zé Mané. E aí nada dá certo, nada dá certo. Então, qual é a solução que Montesquieu ele criou para acabar com o absolutismo, senhores? A divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. E aí, para acabar a nossa matéria, gente, é claro que o liberalismo ele vai falar da liberdade religiosa, da liberdade política, mas um fator, um tipo de liberdade tinha que ser tratado. É o que interessava a burguesia, a liberdade econômica. E havia algo a ser combatido. O que tinha para ser combatido? O mercantilismo, esse poder que o Estado tinha sobre a economia. O que o movimento iluminista ele vai criar? Uma teoria chamada liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? É uma ideia que tem dois prismas na economia. Primeiro prisma, defende a ideia de que o Estado ele não deve se meter na economia. A economia tem leis próprias. Você vende o valor que você quiser, compra quem quer. Você fabrica o que você quiser, compra quem quer. Então ele dizia o seguinte, que a própria economia, se você deixar ela sozinha, ela mesmo se regula. Se você for vender uma coisa cara ou barata, a própria lei de oferta e procura vai fazer você dar certo ou não. Então, ao contrário do mercantilismo, o que o liberalismo econômico ele prega? Que as pessoas tenham liberdade. Por quê? Segundo a ideia, segundo o liberalismo econômico, o mercado tem leis próprias. Ele não precisa do Estado para ficar mandando nele. Então, do ponto de vista econômico, qual foi a contribuição do iluminismo? Ele criou uma teoria chamada liberalismo, o liberalismo econômico. Gente, o liberalismo econômico tem elementos que hoje, que passou tanto tempo, tem elementos que você pode encarar como positivo, que é você ter liberdade, mas ao mesmo tempo você tem o lado B, o lado negro da força. Qual seria o lado negro da força? Quem defende muito o liberalismo econômico também, às vezes, em situações extremas, defende tipo ideias mais ou menos assim. O Estado ele não tem que dar educação para as pessoas que paguem por educação, não é função do Estado. O Estado não tem a obrigação de ter saúde pública, SUS para as pessoas que paguem um convênio médico. Então, assim, se ao mesmo tempo o liberalismo, naquele período em que ele surgiu, ele era absolutamente revolucionário, porque ele batia no mercantilismo, ele também tem seus limites que precisam ser problematizados. A ideia de que o Estado não se mete, tudo bem. Só que existe uma outra ideia que diz que o Estado tem que proporcionar para as pessoas alguns direitos. Então, às vezes, o cara que é liberal, ele exagera um pouquinho a mão e ele começa a defender a ideia de que o Estado não deve propiciar esses direitos. Mas isso tudo é um tema de debate. O liberalismo econômico é uma coisa que é muito debatida, inclusive nos dias atuais. Há quem acredita que ele é um caminho e há quem acredite que ele tem que ter limites, né? E há quem seja totalmente contra a ideia do liberalismo econômico. Acho que o Estado realmente ele precisa pautar a setores estratégicos da economia. Meus amigos, com isso eu acabei essa aula.
Eu agradeço muito a todos, uma boa noite a todos vocês e fiquem em paz. E já tô com calor. Muitíssimo obrigado, tá bom? Fiquem em paz, é nóis que tá.